Alguém aqui de nós segue alguém nas mídias sociais? Facebook, Twitter, Instagram, alguém segue alguém? Ó, seu Ribeira segue, essa roupa segue? Legal. Eu vou fazer já uma propaganda aqui. Quem, principalmente para a mulherada, que quiser seguir um blog bom na internet agora, da Mimi Menkini. Depois você procurou na internet, tem uns vídeos muito legais. Tá, então quem segue gente no Instagram? Por favor, agora. Legal. Quem segue alguém no Twitter? Um pouco menos, mas ainda tem gente que segue. Quem segue alguém no Facebook? Aumentou um pouco o número, legal. Quem segue alguém na vida real, fora dessas mídias sociais? Quem, além das mídias sociais, segue alguém? Levanta a mão. Aumenta um pouquinho. Eneida, quem que você segue na vida real? Uma amiga, cuida de uma amiga. São Mengueira, primeiro levanta a mão. Segue a Dona Maria Luísa. Ele foi o primeiro a levantar a mão. Gilson, quem que você segue na vida real? Gilson segue Jesus. Agora então vou perguntar de novo. Quem alguém segue alguém na vida real? Levanta a mão. Levou bastante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ser um seguidor. E eu fiquei muito na dúvida sobre qual texto trazer para a igreja. Eu fiquei em dúvida entre o texto que a gente vai ler, que é em Mateus 6, e Mateus 5. E olha que bem que Deus usou a Gilce e pediu para a Gilce colocar o texto já de Mateus 5 durante os louvores, durante os cânticos. E isso me encorajou bastante enquanto a gente estava louvando. O louvor de hoje foi muito especial para mim. As músicas falaram sobre liberdade, de a gente ser livre, e de ser livre para caminhar, para adorar a Deus e ser livre em Cristo Jesus. A gente também falou sobre marchar, seja na alegria, seja na dor. A gente também cantou sobre Deus reinar em nós, inclusive nos nossos sonhos. Dele ser o nosso rei. E isso implica em que a gente deixe de ser o dono da nossa própria vida. Os louvores foram muito especiais para mim e linkou muito com essa questão de ser seguidor, né? Quando a gente segue a Jesus, a gente tem algumas implicações. Às vezes a gente seguir alguma pessoa no Twitter, Instagram, Facebook, a gente vai simplesmente usufruir de algumas ideias legais que a pessoa está postando, que a pessoa está vivendo. Da nossa parte, a gente pode até se comprometer a dar um like em tudo que ela posta, mas o nosso compromisso, eu acho que dificilmente vai muito além disso. E eu acho que a gente pode ter um perigo de falar assim, eu sigo tal fulano nas mídias sociais, eu sigo a ciclana, eu sigo quem, e a gente achar que seguir a Jesus é mais ou menos do mesmo jeito. Sendo que não é. É um jeito bem diferente. Então eu queria que os irmãos abrissem Mateus 16. Versículos 24 a 26. Quem não está com a Bíblia, eu vou colocar aqui, já está na tela, a versão da NVI. E vocês podem acompanhar comigo no telão também. Mateus 16, 24 a 26, diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha
causa esse sim a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Nesses versículos, é Jesus falando com os discípulos dele, e ele está falando com os discípulos mais próximos. E é interessante que ele fala essas palavras depois de ele ter dado uma bronca no Pedro. Se vocês voltarem alguns versículos antes, lá no 22, olha só o que acontece. Por que será que Jesus pegou e falou: olha, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? Ele tinha acabado de dar uma bronca no Pedro, falando: Pedro, poxa vida, você está falando que eu não vou sofrer, que eu não vou cumprir a minha missão? Você está falando: não, Senhor, você não vai morrer, não, Senhor, você não vai passar por todo esse sofrimento. E Jesus olha para Pedro e fala: então, eu vou sim. Você, Pedro, para trás de mim. E na verdade ele chama Pedro de Satanás, uma coisa muito dura. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E é muito interessante que em ser o seguidor de Jesus, né, Pedro acabou de tomar uma bronca. Mas se a gente voltar um pouquinho mais para trás, a gente vai ver uma outra coisa. A gente vai ver que Pedro, ele foi elogiado por Jesus. Há 2 semanas atrás, quando o Binho estava pregando, dá uma olhada lá no versículo 15. Jesus está lá conversando de boa com os discípulos dele, está lá batendo um papo, vendo o que está acontecendo. Jesus pergunta: e aí, o que a galera está dizendo que eu sou, né? E quem é que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, no versículo 16, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. E aí ele fala que Pedro vai ser uma peça importante na edificação da igreja, não por ele ser o fundamento, mas por ele ser um dos líderes da igreja primitiva. Então esse negócio de seguir a Jesus tem sim o negue-se a si mesmo e o carregar a sua cruz. E às vezes a cruz vai ser uma instabilidade. Pedro, ele vai e fala uma coisa super legal de Jesus, e no momento seguinte ele é chamado de Satanás pelo próprio Jesus, por ele não ter entendido o que Jesus queria. Pedro era insábio. Então acho que essa é uma característica bem forte enquanto a gente está seguindo a Jesus. Pedro estava seguindo a Jesus, e ele fazia coisas muito certas, e depois ele fazia coisas erradas. Então pode ser que você esteja numa trajetória de: puxa, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, puxa, isso está sendo muito legal. E de repente você vai lá e cai naquele pecado, o antigo pecado, e parece que toda aquela oração, toda aquela leitura da Bíblia que você estava fazendo com tanta diligência cai por terra. E é como se nada daquilo tivesse valido, a gente se culpa, a gente se frustra, Satanás começa a acusar a gente murcha, e a gente não quer mais nem orar e nem tocar na Bíblia, por causa de um erro que a gente cometeu. Às vezes a gente conseguiu pregar para Jesus para uma pessoa e está super feliz, e logo em seguida você gasta 3 horas no Facebook ou em frente ao Netflix sem produzir nada, em preguiça, em dormência, em mornidão. E você veio e você gastou o seu dia de descanso inteiro só na frente de entretenimento fútil. E aí você fala: poxa vida, como é que eu posso falar de Jesus para uma pessoa e Deus abençoa e o Espírito Santo atua e depois eu pego o que acontece? E às vezes a gente começa a ficar pesaroso nessa nossa caminhada cristã de instabilidade. Mas parece que é uma característica que o próprio Pedro viveu. Pedro, visitantes, tem só a mãe do Luiz e da Dona Alzira, que talvez já seja cristã, imagino eu que sim. Todos já conhecem a história do Pedro, que ele promete que não vai abandonar Jesus, que não vai negar, e o que acontece? Ele nega não só uma vez, ele nega por 3 vezes.
E isso depois de Jesus ter elogiado, isso depois de Jesus ter chamado Satanás, e depois Pedro vai e continua negando. E o que Jesus faz? Lá em João 21, tem a cena de que Jesus está restaurando Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ô Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu, eu te amo. Não com ágape, não com amor condicional, mas eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas. E aí Jesus vem e restaura Pedro e perdoa Pedro e fala: eu sei das suas falhas, eu sei que você me negou, eu sei que você me abandonou, mas eu continuo te acolhendo, eu continuo acreditando em você. E eu acho que Deus deixou essa passagem, porque nos outros evangelhos isso não aparece, só aparece no Evangelho de João. Eu acho que Deus deixou esse trecho no Evangelho de João para falar: quando você errar, lembra que Deus também perdoou Pedro. Lembra que Deus sabe da nossa instabilidade na caminhada cristã. Mas não desista. Permanece firme, luta contra o pecado. Toma a sua cruz. Siga-me. Deus vai estar te ajudando a carregar a sua cruz. E a nossa cruz, às vezes, ela tem vários aspectos, né? A nossa cruz pode ser a nossa carreira. Eu não queria estar nesse trabalho. Eu não gosto do meu trabalho. Não fui para isso que eu estudei, ou eu estou só aqui porque eu não estudei. Seja lá qual for essa circunstância, às vezes a tua cruz possa ser o teu trabalho. E mesmo que você não faça aquilo que você mais goste na vida, fazer como se fosse para o Senhor pode deixar essa cruz muito mais leve, possa fazer você aplicar aquilo que a Gilce comentou com a gente no louvor, a gente transparecer quem onde quer que a gente esteja. Talvez a tua cruz vai ser um pecado mesmo, uma dor difícil de carregar, que vai ter sido fruto de algum pecado. E essa dor você vai ter que caminhar. E cada um tem a sua história, cada um sabe qual que é essa dor. Às vezes vai ser você deixar de lado um hobby, ou você deixar de lado uma pessoa, porque você sabe que aquele hobby ou aquela pessoa te afastam de Deus. E vai te dar saudade, vai te dar um senso de privação, vai te trazer tristeza e solidão. Mas você sabe que é uma cruz que você vai carregar e com a ajuda de Deus você vai conseguir levá-la até onde tem que levar. Então, nessa história de Pedro, a gente, além de ver a instabilidade, além de a gente ver carregando a cruz dele, a gente também vê o perdão de Deus. Então, esses três pontos, né? Carregar a cruz, instabilidade e perdão. O perdão de Deus sobre as nossas vidas, que nos ajuda a perdoar outras pessoas. Então, essas três características, tomar a sua cruz, instabilidade e perdão, são elementos da nossa caminhada com Jesus, da gente ser um seguidor de Jesus, é o que nos faz um seguidor de Jesus. E só para terminar essa primeira parte da mensagem de hoje, eu queria ler o mesmo trecho que a gente leu, mas agora na mensagem. É uma outra versão. Talvez esclareça e fique mais claro para alguns o que é esse ser seguidor, o que é tomar essa cruz, quais são as implicações disso. Na mensagem, diz assim: então Jesus orientou os discípulos: quem quiser seguir-me, tem de aceitar a minha liderança. Não é liderança de nenhuma outra pessoa, não é liderança de si mesmo, é aceitar a liderança de Jesus. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-me. Difícil. Não fujam do sofrimento. Abracem-me. Se o sofrimento chegar, abrace. Lá em Mateus a gente vê: bem-aventurados os que estão perseguidos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm sede, fome de justiça. Não fujam do sofrimento. Abracem-me. Sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. Você vai abraçar o sofrimento e você não vai ficar perdido nesse sofrimento. Jesus está falando: sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir.
Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. Cuidado com os livros que vocês compram, irmãos, mesmo que tenha algum título evangélico. Cuidado, autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. É você estar se afogando e querer se puxar pelo cabelo para não se afogar. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho. É o caminho de Jesus, é o meu caminho. Para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de se conquistar tudo que se deseja, mas perder a si mesmo? Qual a vantagem de você conquistar tudo o que você deseja? Pode não ser só dinheiro, casa, pode ser a família, pode ser reconhecimento, pode ser prazer, pode ser conhecer o mundo, pode ser viajar, pode ser um monte de coisa. Qual a vontade de se conquistar tudo o que você deseja, mas perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Vocês trocariam a sua alma por alguma coisa? Não troca. Bom, então só para resumir de novo, eu vou repetir mais uma vez para ficar bem firme com vocês. 3 características de ser seguidor de Jesus. Agora vocês falam. Tomar a cruz. Estabilidade. Perdão. Muito bem, bacana. Então, que isso fique bem impresso nos nossos corações. E aí agora, para ilustrar um pouco disso, de tomar a cruz, de abraçar o sofrimento, de ter um pouco de instabilidade e de ver o poder do perdão nas nossas vidas, eu vou comentar um pouco sobre a igreja perseguida. Hoje, dia 11 de junho de 2017, não só a gente aqui na Emel de Sorocaba vai estar falando sobre perseguição, sobre a igreja perseguida, mas milhares de igrejas no Brasil inteiro estão falando sobre isso. E, se eu não me engano, acho que no mundo também. Muitos cristãos estão reunidos para orar por aqueles nossos irmãos que estão sofrendo em contexto de perseguição. Em que para eles cantar eu sou livre, sou livre, sou livre em Cristo Jesus, eu acho que tem um significado muito mais profundo do que quando a gente canta aqui. Eles estarem presos, eles estarem encarcerados e conseguirem cantar isso. Então, que a gente agora, nessa reflexão, nessa próxima parte da mensagem, a gente possa ter esses irmãos em mente. E quem é que organiza todas essas igrejas espalhadas pelo mundo a intercederem por essa igreja perseguida? É uma organização chamada Portas Abertas. Quem já conhece a missão Portas Abertas? Levanta a mão, por favor. Tem bastante gente que não conhece, então eu vou explicar só um pouquinho. Essa foto, esse fusquinha e esse rapaz aí, o nome desse rapaz é irmão André. Ele foi muito impactado por esse versículo lá em Apocalipse, que diz: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Ele entende isso e vê que Deus está mostrando para ele a realidade das igrejas, dos nossos irmãos cristãos, que estão em contextos que eles não têm acesso à Bíblia, a palavra de Deus, eles não conseguem desenvolver a fé cristã porque eles não têm material. E naquela época, 1950, era a época da Guerra Fria. Então, o primeiro campo que o irmão André atuou foi na ex-União Soviética. Ele contrabandeava Bíblias. Ele levava Bíblias e materiais cristãos nesses fusquinhas, por exemplo, ficava atravessando a fronteira e colocando esses materiais na União Soviética, em que era extremamente proibido ter esse tipo de literatura. Ele começa com o Fusquinha vai para o caminhão, depois ele ganha outros parceiros, outros amigos começam a fazer isso, e isso vai se evoluindo até que, por exemplo, na década de 80 ou 90, não estou muito certa, um carregamento inteiro de um navio, com mais de 1 milhão de cópias de Bíblias em chinês, chega na costa chinesa e essas Bíblias são distribuídas para a igreja chinesa, e depois de algumas décadas a gente vê que é hoje uma das igrejas que mais cresce no mundo. Então, o Deus abençoou, deu essa visão para o irmão André. Hoje eu acho que ele nem imaginava que hoje esse ministério que começou lá com um fusquinho contrabandeando algumas dúzias de Bíblia na década de 50, hoje se transformaria num ministério que é muito maior do que ficar contrabandeando Bíblias. A gente vai ver um pouquinho mais como Portas Abertas atua. Eles têm uma área de pesquisa muito forte. Então, eles conseguem identificar alguns elementos nesses países fechados e de acordo com esses elementos, eles conseguem ranquear os países de acordo com o nível de perseguição. Então, tem esse mapa que está
não sei se ainda está preso lá na porta da sala do pastor, mas tem essa lista mundial de perseguição. E são mais de 215 milhões de irmãos que não têm essa liberdade que a gente tem aqui. De se reunir em culto, de comprar Bíblia, de acessar a internet com pregações no YouTube ou Bíblias eletrônicas nos nossos celulares. Então, viver no Brasil é ser uma parte privilegiada do corpo de Cristo. A gente às vezes esquece a dimensão de que igreja não é só aqui a gente é uma igreja local. Além da gente aqui, tem os nossos irmãos batistas aqui atrás, os nossos irmãos presbiterianos, tem um monte de igreja aqui no Brasil, mas além da igreja brasileira, a gente tem igrejas nos Estados Unidos, na Europa, que foram aqueles que trouxeram a palavra para a gente. Mas além desses irmãos do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa que trouxeram a palavra para a gente, a igreja está se espalhando pelo mundo inteiro. E esse ano passado, o tema foi sobre a Síria e o Iraque, que são os nossos irmãos no Oriente Médio, que têm sofrido muito com essas guerras civis, que têm sofrido até agora. E nesse ano, Portas Abertas escolheu uma outra região, que é a África, mais especificamente a África subsaariana. E é esse versículo que inspira Portas Abertas a fazer o que faz. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como que as pessoas vão olhar para a gente e saber que a gente é discípulo de Jesus, saber que a gente é seguidor de Jesus? É fazendo isso daqui. Se vocês se amarem uns aos outros. E eu acho que esse versículo se aplica a gente, em primeiro lugar, da gente nos amarmos uns aos outros, mas também se aplica a gente conseguir amar aqueles irmãos que a gente não conhece pessoalmente, mas que estão sofrendo. E como é que a gente ama esse pessoal que está tão longe? A gente vai entender um pouquinho melhor como. Só então para a gente entender como é que está essa região do mundo, porque para a gente orar e para a gente amar esses irmãos, pelo menos a gente tem que ter um pouquinho de informação. Eu, por exemplo, sabia pouco daqui. Eu sabia mais de alguns países específicos que são alvos da estratégia da organização em que eu trabalho. E a gente teve trabalhos específicos lá, mas muitas informações aqui foram novas para mim. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. A África, que fica ao sul do Saara, ela é cheia de conflitos internos, por guerras civis, violência, grupos radicais islâmicos também atuando lá. Então, eles fizeram um link. Do ano passado, com o ISIS atuando na Síria e no Iraque, eles viram que o ISIS também está influenciando grupos extremistas na África. E são esses grupos que estão fazendo uma série de atentados também. E aí, onde que eles estão fazendo esses atentados, esses motins, essas revoltas? No Mali, no Níger, na Nigéria, na República Centro-Africana, no Sudão, Eritreia, Etiópia, Somália, Quênia e Tanzânia. Esse ano tem um monte de países, tem uma série de necessidades para orarem. Quem chegou aqui para o prelúdio do culto, na nossa reunião, a gente pôde orar juntos por alguns irmãos desses países. Quem quiser ter essas informações, ter os slides, depois é só falar comigo ou com a Shizui, que a gente passa essas informações para vocês intercederem por esses irmãos. E de onde é que vem a perseguição? Vem de dois âmbitos. Vem tanto da questão das leis. Os países em que eles vivem, muitos desses países, são governados pela lei Sharia, que é toda baseada em valores islâmicos. Então, você ser um cristão, por simplesmente você ser um cristão, você já é visto como um perturbador da paz no país. Você já está querendo causar. E isso é motivo suficiente para você ser preso. Ou, se você não vai preso, você perde o direito à saúde, à educação dos seus filhos. Eles boicotam o seu comércio, se você for comerciante, ou eles te dão os piores salários, os piores cargos se você trabalhar numa empresa. E não só esse ambiente governamental, de leis, de políticas que afetam o cristão, os cristãos também estão sendo alvo de grupos radicais islâmicos. Não são de todos os muçulmanos. Muitos desses países são de maioria muçulmana, mas nem todos os muçulmanos fazem esse tipo de perseguição. Mas existem grupos extremistas entre os muçulmanos. Uma minoria que acaba gerando uma dor generalizada. Esses grupos, eles sim atuam fortemente. E aí vocês devem ter lembrado, ao ler Boko Haram, Al-Shabaab, Selek.
Esses grupos saíram em muitas reportagens no ano passado, principalmente no retrasado, e eles continuam atuantes. E a igreja continua perseverando lá, e a gente vai ver agora alguns testemunhos da igreja sofredora, de gente desses lugares do mundo, e o que é que eles estão passando. Essa moça se chama Ellen, ela é da Eritreia, e ela era uma cantora cristã. E ela começou a cantar, a igreja começou a se avivar, os cristãos começaram a se sentir mais encorajados, o governo percebeu e falou: Ellen, você não pode mais cantar louvor a Jesus, você tem que assinar esse documento dizendo que você renega a sua fé, senão você vai presa. Ela não assinou o documento, ela ficou presa por mais de 2 anos e meio, 37 meses. E na Eritreia, é um país muito pobre, e para você manter um cárcere é complicado, você construir um prédio, colocar as grades e tudo mais. Então eles acharam um jeito mais fácil de você manter os presos. Container de navio, você coloca as pessoas lá dentro, tranca e deixa a pessoa lá. Um container. Sem luz, na escuridão, sem poder conversar com ninguém, recebendo comida que você só vai comer porque você vai estar com muita fome mesmo. E eles mantiveram essa nossa irmã Ellen em cativeiro por 37 meses. Depois desses 2 anos e meio, foram e bateram muito nela, espancaram, e ela foi tida como morta. E eu não sei direito como é que foi a história, mas pensaram que ela estava morta, então meio que deixaram, ela conseguiu se recuperar milagrosamente, conseguiu encontrar forças, ela conseguiu fugir. Hoje ela vive na Dinamarca, está como refugiada lá, ela conseguiu asilo político na Dinamarca, e é onde ela continua pregando a favor da igreja na Eritreia. Ela continua batalhando, ela continua lutando. Ela foi alvo de um milagre. E pessoas do mundo todo estavam orando pela Eritreia, pela igreja na Eritreia. Pode ter sido através dessas orações que Deus fez esse milagre na vida da Ellen. Outra história. Aqui é a Somália. Essa foto é da Somália. A gente viu muito na década de 90, né? Aquela foto dos nenezinhos com braços bem fininhos, com aquela barriga enorme por causa de vermes. E a gente, não sei se todo mundo sabe, mas Somália também é um país muito muçulmano, um dos mais estritos do mundo. Então parece impossível para mim se converter na Somália, mas nada é impossível para Deus. E quem diz isso? Muhammad, que é um cristão somali perseguido por causa da sua fé. Pelo nome dele, provavelmente ele nasceu em um lar muçulmano. E ele provavelmente se converteu então à fé cristã e está caminhando. E por ele ter tido um testemunho pessoal com Cristo, poxa, parecia ser impossível. A lei Sharia é muito pesada lá. Você trocar de religião na Somália te dá direito ao governo de prender, pelo simples fato de você mudar de religião. O que você faria numa situação dessa? Muitos dos nossos irmãos, eles estão mantendo a fé deles em segredo. É a única forma deles se manterem lá. Eu fico imaginando se alguns deles não ficam pensando que eles estão negando a Jesus. Poxa, para o meu vizinho eu tenho que falar que eu sou muçulmano, porque senão eu vou preso e quem vai alimentar minha família? Ninguém. E muitos deles devem ficar pensando, poxa, mas será que eu estou negando a Jesus? Mas se eu falar que eu sigo ele, eu vou preso e meu filho morre. Imagina o dilema, imagina a instabilidade, imagina o preço que ele está pagando, porque ou é o preço físico que ele vai pagar sendo preso, ou é o preço emocional dele ficar com essa coisa no coração dele ser um cristão secreto no Somália. Né? E a gente, como cristãos livres, a gente pode optar por julgar e falar, não, você não pode falar para o seu vizinho que você é cristão, você tem que falar para o seu vizinho que você é cristão, você tem que ser preso, você tem que se torturar, ou você pode dar um ambiente de graça e falar, eu te entendo e eu apoio você na sua fé secreta, embora serva a Deus vai abrir as portas para você tornar pública a sua fé.
eles querem se batizar, eles veem as ordenanças bíblicas, eles querem se batizar, mas eles não conseguem se batizar. E às vezes a gente aqui, com batistério na nossa igreja, com uma super oportunidade de se batizar e confessar a nossa fé publicamente, a gente fica hesitando demais. Não precisa estar pronto, perfeito, intacto, não ter mais nenhum pecado para você se batizar. Batiza-se. Tem muita gente querendo e não pode. Então esse é um pouquinho do cenário na Somália. No Quênia, vou contar essa história rápida. Esse irmão, ele se chama Frederick, deve ter 20 e poucos anos agora. Em 2015 ele tinha 21 anos e ele era o líder dos estudantes numa das grandes universidades lá no Quênia. E aí ele estava orando por um dos meninos, um dos discípulos dos meninos que ele estava discipulando, e ele ficou orando a noite toda e ele perdeu a hora para ir para a reunião dos estudantes cristãos. E o que aconteceu nessa reunião de estudantes cristãos? Estava todo mundo reunido, entrou um monte de cara armado, vários extremistas muçulmanos, e falava, chegava um por um, recita um trecho do Alcorão. Se o estudante recitasse, ele falava, beleza, você é nosso irmão, pode ir embora. Recita um trecho do Alcorão. Se você é cristão, você não vai, dificilmente você saberia recitar um trecho do Alcorão, e aí eles pegavam e fuzilavam na hora. Então, todo mundo que estava na sala, eles iam assistindo os seus amigos, os seus colegas cristãos sendo fuzilados na frente de todo mundo. Imagina o trauma que isso causou nesses universitários. O Frederick, ele não foi morto porque ele perdeu a hora, ele acordou com os tiroteios, ele se escondeu debaixo da cama e ele permaneceu lá por muito tempo. Extremistas entraram no quarto dele, mas não perceberam que ele estava lá. Ele foi resgatado pelo exército de paz e hoje ele pede, continuem orando, porque se não fossem as orações de vocês, eu não estaria aqui hoje continuando a lutar pelos meus irmãos que morreram, pelas famílias deles que estão sofrendo ainda hoje. Então, Frederick é outro exemplo. Frederick é novinho, mas tem um pastor Yad que é mais velho, mais experiente. Ele foi preso no Sudão. E o Sudão, gente, é engraçado que não é só cristão contra muçulmano lá. Não Sudão do Sul, é o Sudão mesmo. Além desse conflito entre cristão e muçulmano, tem conflito entre muçulmano árabe e muçulmano de tribos africanas. Então, assim, é uma bagunça generalizada. E olha só o que esse pastor preso fala. Não se surpreenda com a perseguição e nem desanime. Concentre-se no fato de que Cristo nunca o abandonará. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. O seu testemunho servirá para encorajar outros cristãos. Que Deus o conforte da mesma maneira que Ele nos consolou enquanto estávamos presos. E na Nigéria, em 2015, 14 ou 15, mais de 200 meninas foram raptadas. Lá em Chibok, isso foi pelo Boko Haram. Eles sequestraram essas meninas, algumas foram sendo libertadas ao longo do ano passado e desse ano, mas mais de 100 meninas ainda estão presas. A gente vai ver um pouquinho mais desse testemunho num vídeo que eu vou passar no final do curso. Esse vídeo é onde vai ilustrar a parte do perdão. A gente viu o que é tomar a cruz, como que esses nossos irmãos estão tomando e carregando as cruzes deles, como é que essa caminhada também é de instabilidade, de você ter que negar ou não a sua fé, de você pecar e de você resistir, de você permanecer. E a gente vai ver o poder do perdão também nessas circunstâncias. E aí, diante de todos esses tipos de problemas, o que Portas Abertas faz? Começou com distribuição de Bíblia e continua com distribuição de Bíblia. E além das Bíblias em si, tem outros tipos de materiais para escola bíblica, para discipulado, para evangelismo. São mais de $200 mil investidos no Níger, Mali e na República Centro-Africana. E eles fazem todos esses recursos, todas essas verbas,
Portas Abertas é uma das organizações cristãs que eu conheço mais bem organizadas em relação à transparência financeira. Eles têm todos os relatórios auditados por consultorias muito renomadas, então você consegue doar sabendo que aquele dinheiro vai ter um propósito específico. Então é uma instituição de bastante credibilidade. Então esses $200 mil são $200 mil mesmo. Além da distribuição então, de Bíblias e outros materiais, tem um treinamento bíblico, que são pessoas, pastores, gente formada, que vai até essas igrejas em que não existe seminário, não existe curso de Bíblia, não existe nada, eles vão lá dar esse treinamento para os líderes dessas igrejas conseguirem continuar orientando e discipulando a igreja em contexto de perseguição. E vocês veem que não é numa sala, com data show e nada. É um canto onde eles conseguem se reunir, onde as pessoas conseguem chegar e depois ir embora rapidinho, caso aconteça alguma denúncia, caso alguém venha perseguir. Além então da distribuição das Bíblias, além dos treinamentos, tem ajuda socioeconômica emergencial, de levar comida, remédio, água, isso para os sobreviventes de guerra ou para ainda no meio da guerra, para as pessoas que estão sofrendo privação, não sendo atacadas diretamente, mas estão tendo suas economias prejudicadas. E tem um trabalho que é muito legal também, que é essa questão do pós-trauma. Essa irmã, por exemplo, ela perdeu o marido em 2010, e isso porque o marido dela era saudável, era forte, era um cristão dedicado, e começou um motim. No motim, naquela bagunça toda, ele viu um cego. Ao invés de ele fugir, ele foi para ajudar o cego. E no que ele estava ajudando o cego, ele foi pego e morto pelos extremistas. Imagina a revolta que pode nascer no coração dessa irmã. Ela perdeu o chão, ela perdeu as esperanças, ela ficou revoltada com Deus. E aí o que aconteceu é que uma equipe de Portas Abertas foi lá para fazer um tratamento pós-trauma. Conversar, orientar, orar junto, chorar junto, acompanhar. E nessas conversas depois ela conseguiu falar, olha, Deus enviou vocês como anjos para me levantar e me dar esperança. Hoje a irmã Damares, ela ajuda outras africanas, outras mulheres que também perderam seus maridos a se recuperarem. Então, com o cuidado que ela recebeu, ela tem cuidado de outras pessoas agora. Sabendo disso tudo, eu gostaria de convidá-las a se engajar nessa causa. Algumas pessoas já oraram por esses irmãos antes do culto, e como eu disse, vou dizer mais uma vez, se você quiser continuar orando por esses irmãos, fala comigo ou Caxizu que a gente entrega o material para vocês. Você pode ir junto com Portas Abertas, em viagens de curto prazo, para dar esse atendimento pós-trauma, para ajudar na distribuição de alimentos, para conhecer a realidade da igreja perseguida. Para você entender melhor, é só entrar no site e buscar as informações de quando são feitas essas viagens. E terceiro, você pode contribuir. E com quanto que a gente pode contribuir? Com talvez o tamanho da sua cruz. Talvez carregar a sua cruz seja abrir mão de uma quantia para você se privar de alguma coisa, para que a irmã Nelly, que estava presa no container, consiga ter os recursos para fugir para a Dinamarca. Mas pode ser com uma quantia menor, para você ajudar a comprar 1 quilo de arroz para os sobreviventes de guerra. Eu não sei quanto que Deus vai tocar no seu coração, mas eu gostaria que você pensasse. Eu acho que R$2 por pessoa, por família, se a gente conseguir na nossa igreja levantar R$2 por família, a gente consegue juntar uma oferta e entregar para Portas Abertas. Eu sei que o momento de oferta já passou e essa oferta e os dízimos que foram entregues, eu entendo que é o que Deus já tinha tocado no seu coração e que você ia fazer de qualquer forma. A gente vai passar o casopilácio de novo, agora pensando
como uma forma de carregar a cruz mesmo, de você fazer um sacrifício e com R$2, a gente poder juntar essa oferta e enviar para Portas Abertas em nome da Igreja Metodista Livre de Sorocaba. Sejam R$2 por família, acho que a gente já consegue levantar uma boa ajuda e a gente consegue contribuir para que esses nossos irmãos, que seja uma expressão de amor também, não se sinta forçado e me encorajado. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Eu quero que vocês façam isso, se o Espírito Santo mesmo tocar o coração de vocês, se for uma coisa que vocês querem se engajar. Não se sintam pressionados. Eu entendo perfeitamente. Se eu entendo que não é para fazer isso agora, e eu estou investindo meu dinheiro em outras coisas, não tem problema. Não precisa ofertar. Oferte se isso for uma expressão de amor. Para que aquele versículo que motiva Portas Abertas, né, de amarmos uns aos outros, se essa doação de R$2 for expressão de amor, faça. Se não for, não precisa fazer, fica na liberdade também. Enquanto vocês vão se preparando, eu vou passar um vídeo, que é o testemunho daqueles irmãos, os pais das meninas que foram sequestradas. Um dia nossas filhas voltarão para casa. Confiamos em Deus e confiamos em vocês. Se for a vontade de Deus, veremos os rostos das nossas pequenas novamente. Em abril de 2014, mais de 200 meninas, na maioria cristãs, foram sequestradas pelo grupo extremista Boko Haram enquanto estavam na escola no Chibok, Nigéria. Seus pais continuam chorando por elas. Desde então, a Portas Abertas tem apoiado os pais com alimentação, medicamentos e cuidados pós-trauma. Nós queremos que eles saibam que não estão sozinhos. No dia 14 de abril de 2014, perto das 3 horas da manhã, minha filha Grace ligou no meu celular e me disse que algumas pessoas estavam brigando na escola. Eu disse, algumas pessoas? Não, não são apenas algumas pessoas. Possivelmente é o Boko Haram. Você precisa correr e sair daí. Ela disse, há alguns soldados ao nosso redor com armas. Eles falaram que vão cuidar de nós. Eles não são do Boko Haram. Eles não querem nos sequestrar. Então eu disse para ela, você precisa fugir. Eles não são soldados. Soldados não estariam aí a essa hora. Fuja o quanto antes. Então, eles viram a Grace falando comigo e tiraram o celular dela. Eu liguei novamente, mas ninguém atendeu. Chamei minha esposa para contar o que eu ouvi da minha filha. Começamos a chorar no meio da noite. Isso durou algumas horas. Pela manhã, perto das 6 horas, eu peguei minha moto e fomos para Chibok. Vimos que tudo tinha sido queimado. Alguns uniformes das meninas estavam em pedaços. Eu comecei a chorar. Procurei na escola, mas não havia nenhuma garota. Eu tenho 9 filhos. Agora, somente 8 estão comigo. Uma está sequestrada. Quando isso aconteceu, todos eles choraram muito pela Grace. Sua mãe e eu também choramos, sempre. Por causa disso que aconteceu conosco. A Bíblia nos ensina que devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Quando nós lemos isto, falamos para nossos filhos,
Precisamos perdoar. Um dia nossa filha voltará. É isso que eu falo para eles. Mas todas as manhãs eles me perguntam: cadê a Grace? Todo dia você nos diz que ela vai voltar, mas até hoje não voltou. Então eu falo para eles que a Grace voltará. E ela não virá sozinha. Elas são muitas e todas serão libertadas. Deus está agindo. Pela graça de Deus e pelos nossos irmãos que estão orando por nós. Nada acontecerá com elas. Elas voltarão para casa. A Portas Abertas organizou um seminário de aconselhamento pós-trauma para alguns destes pais em luto. Nós fomos consolados, aconselhados e confortados. Eu gostei muito. Eles nos ensinaram a perdoar. Muitos pais, antes do aconselhamento pós-trauma, disseram que nunca perdoariam o Boko Haram. Mas com o desenvolvimento do curso, fomos desafiados. A maioria concordou que era hora de liberar perdão. Esse tempo nos ajudou muito. Perdoar uns aos outros como Deus nos perdoa. Isto que a Bíblia nos ensina. Quando eu ouço estas palavras, eu falo, tudo bem. Isso é o que o nosso Criador nos disse. Temos que perdoar nossos inimigos. Nós oramos pelo Boko Haram, para que Deus toque seus corações e abra os seus olhos. Um dos princípios mais importantes para os cristãos é: se seu irmão está sofrendo, vocês precisam compartilhar esse sofrimento juntos. E se um dos seus irmãos se alegra, essa alegria deve ser celebrada também. Pelas suas orações que estamos sobrevivendo. Definitivamente eu posso dizer, é pela sua oração, pelo poder da sua oração que estamos sobrevivendo. Nós confiamos em Deus e em vocês. Nós não sabemos como. Não temos frases nem palavras que possam expressar nossa gratidão para todo mundo. Em todo lugar as pessoas estão clamando. As pessoas estão sofrendo conosco pelo sequestro das meninas. A nossa cor de pele é diferente. Nossa língua também. Mesmo assim, as pessoas demonstram que somos da mesma família da fé. Agradecemos a todos vocês. Compartilhamos este desafio com vocês. Então continue orando por nós, para que um dia possamos ver os rostos das nossas meninas novamente. Pelo poder de Deus, pela graça de Deus, nós iremos reencontrá-las. Peter e os pais das meninas do Chibok contam com suas orações. Faça mais por eles. Ore. Ajude. Compartilhe. Bom, é isso, igreja. Que a gente possa... Acho que essa ajuda vai ser de grande valia para a igreja perseguida, para os nossos irmãos em outros países. Que a gente também possa mantê-los em nossas orações. Se o Espírito Santo tocar algum de vocês para fazer uma viagem de curto prazo, para conhecer essa realidade de perto, pode falar comigo, pode entrar em contato direto com Portas Abertas, pode ser uma oportunidade muito grande. E lembrar que eles são gente como a gente. Às vezes a gente corre o risco de achar que por eles sofrerem tanto e por eles permanecerem, eles são mais heróis do que a gente. Mas eles também sofrem, eles também precisam de cuidado da alma, do coração, de tratar feridas. E eu tenho muito temor quando eu venho e falo sobre essa realidade, porque eu acho que não dá pra gente comparar as dores. Não é porque tem gente sofrendo mais do que você que a sua dor não é legítima, que a sua dor não é pesada, que a sua dor não é difícil. Mas o que eu gostaria que vocês se inspirassem na vida de alguns deles, de que vivem dores também, assim como a gente vive, que conseguem perdoar e que conseguem lutar para continuar amando uns aos outros, porque eles sabem que é por isso que as outras pessoas vão saber que a gente é seguidor de Jesus. E que a gente consiga perdoar, ser perdoado e aceitar a graça de Deus nas nossas tropeçadas durante a nossa caminhada cristã. Com isso, eu não quero incentivá-los a continuar em pecado, não quero
minimizar a graça de forma nenhuma, ela é muito preciosa para a gente sair pecando e aceitando o perdão como se isso fosse algo barato, mas de lembrá-los de que Deus perdoa, sim, há um ambiente de graça para arrependimentos verdadeiros e que é junto que a gente vai nessa caminhada, com as nossas dores, com as dores deles, como um corpo só, a gente vai seguindo até chegar à estatura de Cristo e até que Ele volte. E último ponto que eu não consigo não falar é algo que a Gilce disse. A diferença entre o cristão e o não cristão é que quando você está diante de uma dor, o cristão ele tem que se agarrar, ele tem essa esperança que esses irmãos não têm. A gente tem isso que a gente consegue se unir para juntar forças, para levantar recursos, para orar juntos, para interceder por eles e sustentar. Mas a gente não esquecer de que há, então, outras pessoas que não têm a Cristo, que estão sofrendo por tudo isso, estão perdendo as suas famílias, estão passando fome, e elas estão sem Cristo. Elas estão sendo atacadas pelos terroristas, elas estão sendo confiscadas e elas estão sem Cristo. Então a gente também não esquecer que além dos nossos irmãos, e que a gente tem que sim apoiar, ainda no mundo afora, nessa região do mundo, existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e que também também faz parte da nossa missão, participar dessa missão com Deus, né, de alcançar esses outros muçulmanos, esses outros hindus, os budistas, que ainda não conhecem a Deus, não porque não querem, mas simplesmente porque nunca ninguém falou de Jesus por eles. Pai Santo, a gente te adora, a gente te louva, a gente te agradece por estar aqui reunidos como igreja, te adorando, exaltando o teu nome, nos unindo, sofrendo juntos com os nossos irmãos lá da África. A gente te agradece porque o Senhor nos une nisso e o Senhor, assim como o Senhor nos sustenta aqui no Brasil, com as nossas dificuldades de desemprego, com as nossas enfermidades, com os nossos relacionamentos quebrados, assim como o Senhor trata do nosso coração, Deus, trata da nossa alma, do nosso físico. O Senhor também tem cuidado dos nossos irmãos da África, nesses contextos de perseguição tão severa. Obrigada porque o Senhor não nos compara, obrigada porque o Senhor acolhe as nossas dores legítimas, assim como acolhe as dores legítimas deles. E obrigada, Senhor, pelo convite que o Senhor nos faz para te seguir, tomando a nossa cruz, tendo um pouco de estabilidade nessa nossa caminhada e nos ensinando a perdoar e aceitar o teu perdão e aceitar o perdão dos outros também. Obrigada por tudo isso, Senhor. A gente te louva e a gente te agradece também por entender que liberdade é muito mais do que estar aqui no Brasil, reunindo e lendo a Bíblia a hora que a gente quer, mas a liberdade em Cristo, ela se revela mesmo atrás das grades, mesmo em cárceres, em containers, mesmo diante de circunstâncias tão cruéis, Pai. Obrigada, porque a tua liberdade é muito maior do que esse mundo, é muito maior do que a gente consegue ver. Obrigada por essa esperança viva que a gente tem em Jesus Cristo. Obrigada porque a gente sabe que está vivendo e que vale a pena carregar essas nossas cruzes, porque há um futuro muito brilhante para a gente. Todas as tuas promessas, elas serão cumpridas. Que a gente possa ler e reler Mateus 16 e que as tuas palavras, Pai, possam se aprofundar nos nossos corações e transformar as nossas vidas, para que a gente viva completamente para a tua glória. É em nome do teu Filho Jesus que a gente ora. Amém.